Estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos e surgiu uma dificuldade em entender corpo espiritual, pois fala que possui camadas. Gostaria que o professor Jorge Larra nos esclarecesse como seus vastos conhecimentos e também se pudesse falar se esse corpo espiritual como se liga ao corpo espírito e perispírito. Corpo espiritual é o perispírito, é a mesma coisa. São nomes diferentes para representar a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma comida e ela é chamada por dois nomes diferentes. Ah, na minha terra esse doce chama não sei o quê. Ah, na minha chama assim. Então, é o mesmo objeto, mas conhecido com dois nomes diferentes. Perispírito é a mesma coisa, é o mesmo objeto de corpo espiritual. São denominações diferentes para a mesma coisa. Então, camadas do perispírito são camadas do corpo espiritual. Então, como são essas camadas do perispírito, que a gente não ouve Allan Kardec falar de camadas, que o perispírito tenha camadas, é que o perispírito, na verdade, ele é a expressão do pensamento do espírito sobre si mesmo. Eu penso como eu sou e como eu penso que sou, o perispírito se modela. Se eu penso que eu não tenho perna, o perispírito me mostra sem perna. Se eu me imagino que eu sou uma pessoa jovem, o perispírito se mostra jovem. Se eu acho que eu sou uma pessoa velha, idosa, aí eu tenho a tendência de mostrar um perispírito com essa característica. Veja Emmanuel. Emmanuel já teve várias encarnações depois que foi o senador Públio Lentulus, mas ele apresenta uma característica física da época que foi senador. Por quê? Porque ele quer, uai. Ele gosta de ser assim, então ele se identifica com essa forma em função de ter encontrado com Jesus, e aí ele se mostra desse jeito. Da onde vêm as camadas? As camadas vêm da crença daquilo que o perispírito seja. Quando no livro Nosso Lar, André Luiz sonha, e vocês devem saber, devem já ter, vocês estão estudando a evolução em dois mundos, deve ter passado pelo Nosso Lar, André Luiz sonha e ele desdobra. Como desdobra se ele já é um perispírito? Como assim vai desdobrar? Porque ele, no mundo espiritual, ainda que seja um espírito, ele tem percepções de que ele tem camadas. Então, ele deixa como que uma porção mais grosseira da parte espiritual dele, e com uma porção mais sutil ele se desembaraça. O perispírito, portanto, se a gente pudesse fazer uma comparação assim mais grosseira, ele é como se fosse uma cebola. O quanto eu achar que ele tem de camada, ele vai ter. O quanto eu achar que ele é de uma certa forma, ele será. É a crença que o espírito tem sobre o que seja o perispírito que confere a ele camadas nesse sentido. E aí, nós temos um livro do Jorge André, esse livro chama-se Visão Espírita nas Distonias Mentais. Ele tem nesse livro aí um capítulo que fala um pouquinho, não fala exatamente sobre isso, né? Eu estava lendo outra coisa aqui, mas ele tem um pedacinho aqui que ele fala sobre determinadas instâncias do ser, e aí ele mostra algumas características do perispírito que pode ajudar. Então, essa obra não é exatamente essa vai abordar de maneira direta, mas ela pode ajudar a entender. Mas, em síntese, o perispírito tem tantas camadas quanto o espírito acreditar que seu perispírito possui.